Antes de passar a palavra para o Baroni, que é o que vai apresentar primeiro aqui, gostaria só de fazer uma rápida introdução ao que a gente vai conversar. Foi muito falado aqui na abertura, e é algo com o qual eu compartilho, que a educação, enfim, é um dos objetivos do milênio. As nações desenvolvidas são desenvolvidas porque investem bastante em educação. Então, a educação é consenso, ainda mais num público como esse aqui, de que é aquilo no qual a gente precisa investir para fazer com que não só o Brasil, mas as nações se desenvolvam, sejam nações prósperas, sejam nações que deem oportunidades para todos os seus cidadãos. Uma coisa que é bastante importante a gente sempre pensar, a gente discute muito o ensino superior, mas, na verdade, o ensino básico é o que é fundamental. Acho que a gente não constrói um edifício sem ter um alicerce bastante sólido. Por maior que seja o edifício, se o alicerce não sustentar, ele vai ser bonito por um tempo muito curto, às vezes nem isso, porque ele vai desmoronar. Então, a educação básica, acho que é realmente algo que a gente precisa prestar muita atenção. E educação, de modo geral, é algo fundamental para que a gente possa inovar. E é o tema que a gente vai falar aqui um pouquinho. Então, eu gostaria de passar a palavra para o Baroni e que ele fizesse uma rápida apresentação de um pouco da sua trajetória e contasse para a gente as iniciativas que vocês estão fazendo lá no MEC, Baroni. Obrigada. Ok, obrigado, Sheila. Uma boa tarde a todos. Eu queria primeiro agradecer muito pelo convite ao Rubinho, à Beth, à Anup. Eu vou falar de forma informal porque nós somos próximos, então, dessa forma que a gente sempre se relaciona, eu acho que é bom que seja assim, né? Mas eu quero cumprimentar também com muita distinção o nosso amigo Pedro Chaves, senador da República, primeiro mantenedor que me convidou para uma palestra quando eu vim para o Conselho há 15 anos atrás. Reconheço no Pedro um amigo que dessa data em diante se tornou muito próximo e com uma experiência que acabou influenciando muito o trabalho que eu vinha fazer no futuro, conhecendo com muito mais cuidado, com muito mais detalhe, as atividades das instituições privadas brasileiras. Então, queria, mais uma vez, reiterar os agradecimentos pela chance de estar aqui falando um pouco com vocês, e como todos entendem muito mais do que eu da maior parte das coisas ligadas à inovação social, eu vou pedir licença para ser um pouco repetitivo em algumas coisas e para contar alguns programas e algumas novidades que estão acontecendo hoje, né, para vocês. Bom, a primeira coisa importante, eu queria retomar um fio da meada que eu considero sempre muito importante. Em todas as atividades que eu venho desenvolvendo, a primeira coisa que eu tenho que me lembrar é o seguinte: eu sou acadêmico, eu estou em universidade, todo mundo que está aqui está em universidade, trabalha na área acadêmica, mas eu estou no Brasil. Eu não sou sueco, eu não sou dinamarquês. Então, eu preciso trabalhar pelo desenvolvimento do Brasil. E nada melhor do que olhar para quem é sueco, dinamarquês, alemão, norte-americano, para saber o que esses acadêmicos fizeram no passado, que transformaram suas sociedades. E aí eu devo dizer, o que eles fizeram foi adotar na academia a agenda da sociedade. Isso é indispensável. E isto é oportuno e, mais ainda, produtivo, não desvirtuando a atividade fim da universidade, mas agregando a essa atividade uma missão absolutamente nobre, que dá mais relevância, aliás, é essa palavra que a Unesco usa, para a atividade que desenvolvemos. No encontro de que alguns participaram, mas muitos têm notícia, o conselheiro, na época, Efrem Maranhão, chefiou a delegação brasileira a Paris, na Conferência Mundial de Educação Superior de 98. Nesse momento, o grande destaque da conferência foi lembrar às universidades que, além dos seus valores intrínsecos, aqueles relacionados à excelência das atividades que desenvolvem, da busca da alta qualidade dos seus serviços acadêmicos, das suas atividades acadêmicas, tem que se somar uma outra dimensão de natureza externa, que é a relevância, aquela que atribui muito mais valor social, econômico, humano e de todas as dimensões à atividade que desenvolvemos. Depois eu pude participar na conferência de 2009, 11 anos depois,
E, essencialmente, o que aconteceu naquela conferência foi a reiteração da importância, da relevância do trabalho das instituições para a sociedade e um enorme número, um enorme volume de relatos a respeito de práticas nesta direção ao longo de todos os continentes. Então, esse é um movimento internacional importante. A gente tem que lembrar que está no Brasil, outros nos antecederam, e nós estamos constituindo um movimento que tem amplitude internacional. As múltiplas atividades em que podemos nos envolver incluem, naturalmente, a educação básica, como disse a Sheila, como disse o ministro da Educação, como disseram as autoridades aqui na mesa de abertura, envolvem esse foco importante do programa Criança Feliz e deste lançamento importante, que é uma instituição que é amiga da formação das pessoas na universidade para cuidar da primeira infância. Isso tudo é importantíssimo, e isso tudo inclui um grande leque de alternativas de que nós dispomos para preencher o longo espaço vazio que existe entre o que a gente faz na nossa atividade e o desenvolvimento social, econômico, humano que está na outra ponta. Isso não é automático, isso não acontece por passe de mágica. Isso é uma construção que tem que ser objeto do nosso trabalho cotidiano. Eu queria lembrar, por exemplo, o fato de que existe uma associação conhecida entre investimentos em ciência, tecnologia, inovação, educação e desenvolvimento, renda do país. Existe essa associação medida por vários indicadores. No entanto, ela não se traduz simplesmente na relação entre as variáveis, mas num processo que precisa de um vetor de desenvolvimento que ligue uma parte até a outra. E isso tem que ser feito sistematicamente. As instituições têm que adotar agendas, e essas agendas têm que constituir o caminho entre os investimentos que fazemos na atividade básica das nossas instituições e o resultado que colhemos na riqueza social, na riqueza, nas relações humanas, na riqueza do desenvolvimento dos indivíduos e também no desenvolvimento econômico da sociedade. Então, isso é um trabalho que tem que ser feito cotidianamente. Não é por outra razão que muitas sociedades avançaram, criando esses aparatos. E está na hora do Brasil criar os seus, porque o Brasil dispõe hoje de meios mais do que suficientes para isso. Seja numa diversidade de instituições distribuídas pelo território, com missões diferenciadas, com compreensão do seu contexto regional, com compreensão do seu papel social, da sua ligação, do seu enraizamento, e também com muita gente qualificada que trabalha nas instituições, e um grande número de estudantes, que também constitui uma força enorme de mobilização e de transformação que nós temos que aproveitar mais adequadamente. Para falar disso, eu quero primeiro destacar um fenômeno que está acontecendo hoje no Conselho Nacional de Educação. Nós estamos apreciando um grande número de diretrizes curriculares, uma das quais é a diretriz curricular para a inserção da extensão na formação dos estudantes. Todos sabem que este é um comando da Lei do Plano Nacional de Educação, todos sabem que a Constituição Federal exige a planificação decenal das atividades da educação, e isto afeta o trabalho de todos nós. Uma das estratégias envolvidas na expansão da educação superior é a estratégia que inclui a extensão como componente curricular nos cursos de graduação. Hoje o Conselho está tratando disso, e eu queria dar duas boas notícias. A primeira boa notícia, isto vem de uma discussão com todos os setores envolvidos na extensão, nas instituições de toda a natureza no Brasil, federais, universidades, institutos, estaduais, municipais, privadas, que têm o seu fórum de pró-reitores de extensão, e comunitárias. Portanto, desse diálogo nasce a matriz, mas, naturalmente, houve audiência pública e outras experiências, inclusive a dos conselheiros, incidem sobre o resultado, e nós temos hoje uma possibilidade muito importante de adotar como indicador de cumprimento dessa estratégia na inclusão da extensão no currículo, a participação em programas, inclusive aqueles de natureza governamental, em todas as esferas do poder público, em todos os níveis, e
que participam de políticas públicas, como são essas que estão sendo tratadas nesse evento de hoje. Portanto, a adesão das instituições a esses programas resultará em bônus regulatório imediato pela consignação dos créditos necessários para o cumprimento da estratégia 12.7 da extensão. Então, essa é uma notícia que eu reputo como muito importante. Como sinalizadora, a extensão vai ser tratada no currículo como um amplo leque de atividades que envolvem a interação com a sociedade, e dentro desse contexto nós vamos ser capazes, portanto, de distribuir entre os nossos programas, os programas de que participamos, as atividades que já desenvolvemos, outras que viemos a desenvolver, toda a riqueza da formação dos estudantes que advirá dessa atividade. Então, encerro esse comentário. Nós já fizemos uma discussão que se encerrou agora no final da manhã. Estamos dando uma revisão no texto para aprová-lo em definitivo ainda hoje à tarde ou amanhã pela manhã. Portanto, isso vai se transformar numa diretriz de imediato. Isto é, a formação tem que contar com a experiência social dos estudantes. E a experiência social pode ser a mais ampla possível. Agora eu quero passar só dar conta de uma outra questão importante. Nós também já tivemos falando sobre isso em outros ambientes, e esse também é um ambiente muito propício para tanto. É claro que a universidade lida com temas muito sofisticados na sua matriz de atividades. E essa matriz, fortemente relacionada com a produção de conhecimento ou a disseminação de conhecimentos na fronteira, às vezes deixa de enxergar o seu entorno imediato. E no seu entorno imediato estão atores sociais que requerem o trabalho da universidade. Por conta disso, a gente se reuniu, e por conta de outra dificuldade importante, que é a dificuldade das políticas intersetoriais no Brasil. É muito frequente que a gente encontre uma política setorial muito desenvolvida e, dentro daqueles limites, muito bem sucedida. Mas é incomum encontrarmos políticas intersetoriais. É por isso que eu aplaudo isso que aconteceu aqui hoje, que é uma festa em que o programa Criança Feliz recebe um presente, em que avança a formação de pessoal para tratar das questões da primeira infância. Isso é muito oportuno, porque isso junta as pontas. E na sociedade as pontas nunca estão divididas em pedaços, nem disciplinares e nem segmentados em áreas políticas, eles estão juntos. Os pedaços são partes de um problema mais complexo. E, portanto, a gente precisa juntar as partes. E uma parte que nos trouxe uma questão importante é a Secretaria da Micro e da Pequena Empresa, que esteve sediada na Casa Civil, depois mudou para o Ministério do Desenvolvimento, e que trata exatamente do problema do grande número de microempreendedores de toda a natureza no Brasil, que desenvolvem suas atividades com impulso empreendedor, mas sem formação alguma. Nós sabemos que o empreendedorismo é uma alternativa importantíssima para o trabalho contemporâneo. Isso vale para todas as áreas, vale para os nossos estudantes universitários, vale para os nossos egressos, vale para as iniciativas que a gente tem de fomento às startups, especialmente as de base tecnológica, que é a atividade da Amprotec, não é isso? Mas vale também para outras atividades, para qualquer pessoa que deseje ou que esteja colocada diante de um desafio de empreender. Eventualmente, como eu disse, com impulso, mas sem fundamento. Agora, desse jeito, os negócios quebram. Todos sabemos, por exemplo, que na atividade de incubação de empresas, dentro das incubadoras de empresas em universidades, em parques tecnológicos e outras plataformas de inovação, é frequente que a gente tenha uma taxa de mortalidade muito baixa das empresas. Enquanto que, ao contrário, as empresas surgidas espontaneamente, sem assistência de natureza gerencial, a taxa de mortalidade é muito alta. Que dirá quando o empreendedor não tem preparo, por exemplo, para fazer coisas simples, separar o fluxo de caixa do seu empreendimento, mesmo que seja de micro escala, dos recursos que usa para sustentar a família. Então, coisas dessa natureza e outras mais complexas constituem uma base de formação inicial que todo microempreendedor precisa adquirir para poder dar solidez ao seu pequeno negócio. Nós temos, então, microempreendedores individuais, nós temos um enorme conjunto de outros empreendedores, de pequenas microempresas, de artesãos, de potenciais
novos empreendedores nesses campos ou em campos próximos disso. E esse pessoal precisa do nosso trabalho para aprender o básico. E onde é que nós podemos fornecer as ferramentas? É simples. Quase toda instituição de educação superior brasileira tem um curso de administração, ou de contábeis, ou superior de tecnologia nas áreas gerenciais. Se a gente somar quase 2.500 instituições e quase todas com curso nessa área, isso significa uma enorme base capaz de ser mobilizada para, por meio dos estudantes, formar o público dos microempreendedores. Então, esse é o programa que nós desenvolvemos, chama-se Instituição Amiga do Empreendedor. É uma grande parceria que envolve, naturalmente, o SEBRAE, a SEMP e mais um monte de atores importantes, alguns com experiências institucionais anteriores, e em que nós estamos juntando as partes. Não estamos inventando a roda. Quem tem experiência com, por exemplo, material adequado para formar microempreendedores é o SEBRAE. O SEBRAE está conosco. Quem é que tem a experiência de lidar com esse público, por exemplo, em microfinanciamento, é, por um lado, a SEMP, por outro lado, a Caixa, e assim a gente junta as partes e traz esse público para dentro das nossas instituições, para, por meio dos nossos estudantes das áreas gerenciais, pelo menos em princípio começamos assim, fornecer a formação empreendedora de pequenos negócios para esse grande grupo de pessoas que requerem a nossa atividade. Esse é um programa que tem uma página simples, fácil de achar na internet, tem adesão aberta, nós temos já centenas de instituições que aderiram e estamos trabalhando, aprimorando a parceria e atribuindo um selo que também terá o valor regulatório a que eu fiz referência diante da regulação da extensão. Então, eu fiquei muito satisfeito com a aprovação desse documento que se conclui hoje ou amanhã pela manhã no Conselho Nacional de Educação, porque ele consigna um compromisso que me parece muito importante. O poder público tem que reconhecer na comunidade acadêmica e na sociedade fortes parceiros para o desenvolvimento da sua atividade, inclusive a atividade de regulação e de avaliação. Então, eu queria dar esse rápido relato para vocês, para dar exemplo de como políticas públicas podem apontar em direções inovadoras, especialmente olhando para públicos não atendidos, não tradicionalmente atendidos, e olhando também para aquilo que está no nosso entorno imediato, que frequentemente exige que a gente ligue as pontas de várias áreas de atividade governamental. Obrigado. Obrigada, Baroni. É uma notícia muito boa essa que você traz. Eu acredito que não só para o público que está aqui, mas para o público bastante grande que a gente tem aí, de quase 400 incubadoras aceleradoras, muitas delas ligadas a instituições de ensino. Acredito que muitos de vocês aqui, nas suas instituições, têm iniciativas nessa área. Alguns, inclusive, são associados também da Amprotec, né, como gestores aí de incubadoras ou parques. Então, é uma notícia muito bem-vinda, essa, e bastante oportuna aqui para o nosso tema. Já que a gente está falando de empreendedorismo, vamos ouvir, então, um pouco ali o empreendedor e saber dele qual a importância de uma iniciativa como essa para o seu negócio. Conta um pouquinho para a gente aí, Paulo. Boa tarde. Agradecer o convite da ANUP aqui para estar aqui representando na cadeira do empreendedor de impacto, do empreendedor social. Eu tenho uma apresentaçãozinha aqui para passar também. Aqui tá, tem um passador de slide. Aqui? Ah, tá aqui. Bom, tá aqui. Bom, pessoal, fico muito feliz de estar aqui pelo convite. Acho que é um tema super interessante, importante, né, do empreendedorismo social de impacto, ainda mais o viés do papel das universidades, né, brasileiras nesse tema. Né, eu vou contar um pouco da minha história, da história do Colab, né, desse percurso aí de 5 anos, né, enfim, e espero que dê um pouco desse relato aí dessa trajetória, tá? Vamos lá. Enfim, vou começar por mim. Eu sou pernambucano, né, de Recife.
fundei o Colab em 2007, tive uma passagem acadêmica, tive a oportunidade de estudar em importantes universidades no Brasil e fora também, em Londres, né? Também estudei na City, University of London, e também passei por algumas instituições, trabalhei em algumas áreas, até que em 2007 comecei a empreender, né? Mas eu vou correr para 2012, né? Já com 4 anos de empreendedor, né? Com a empresa que era lá em Recife, lá no Porto Digital do Recife, o ecossistema lá de digital. Eu fundei o QuickSite, era uma empresa que fazia sites para micro e pequeno empresário, tinha quiosque em shopping center, já era algo bem inovador naquela época, né? E a gente, depois de um tempo, criou um braço de marketing digital político. Então, a gente começou a trabalhar muito com campanha política, enfim, vereador, senador, né, governador, enfim. E foi nesse trabalho de campanha digital que a gente fazia muito monitoramento do que era falado nas redes sociais sobre o político, né, sobre a cidade, na verdade. Então, as pessoas estavam sempre reclamando, né, sempre querendo colaborar com alguma informação, tal, e a gente percebia isso e sentia muita dor de traduzir isso para os gestores, para os candidatos, né? E aí foi para um dos nossos clientes na época, naquela época, 72% das pessoas estavam no Facebook, já era um número esmagador, muito grande, né, isso em 2012. Então, a gente sugeriu para o Raul Henrique, que é o atual vice-governador de Pernambuco, na época era deputado federal e era pré-candidato à Prefeitura do Recife. A gente falou: Raul, vamos fazer diferente, vamos fazer, ao invés de fazer um plano de governo com 4 pessoas sentadas numa sala, vamos fazer uma campanha colaborativa onde a gente consiga construir um programa de governo para a cidade do Recife colaborativo. E ele topou esse desafio, era meio maluco, ele achou maluco, mas ele acreditou, ele confiava muito na gente, e a gente começou a realizar consultas pelo Facebook, né, enquetes perguntando, né, sobre a cidade. No Recife Antigo, Seguro e Vivo, você moraria no bairro, enfim. 28 mil pessoas participavam, e aí, em uma semana, começou a se provar o poder que tinha, a vontade que tinha do cidadão em poder falar sobre a sua cidade, né? Em outra consulta também, no Recife Antigo, o que você acha? Está abandonado, tal? 51 mil pessoas participavam. E aí a gente continuou fazendo consulta em bairro específico, e isso começou a dar uma notoriedade também para o Raul nas redes sociais, só que aí o Raul terminou desistindo de ser o candidato, né, por diversas dificuldades, foi apoiar o outro candidato, e a gente terminou matando essa campanha colaborativa. Só que foi nesse momento que a gente girou a chave e a gente encontrou o nosso propósito, né? A gente identificou, né, que a gente começou a ter uma crença muito forte de que, se a gente tivesse o cidadão engajado, participando ativamente, né, e os governos abertos e participativos também, os dois em colaboração eram a chave para a construção das cidades melhores para as pessoas. Isso virou um mantra para a gente, né, e a gente precisa trabalhar com isso, esse virou o nosso foco, né? A gente já tinha uma empresa consolidada, só que a gente virou completamente o viés para esse tema. E aí a gente entendeu que existia um problema muito grande para isso acontecer. Isso não acontecia, né? A gente não tinha uma participação, uma colaboração cidadão e governo. Isso não, era uma coisa muito rara, eram alguns casos isolados, mas nada muito concreto. E aí a gente se apaixonou por esse problema. Então, como todo empreendedor de impacto social, ele tem que se apaixonar pelo problema. E o problema era esse, eram os entraves que existiam dos dois lados, né, do balcão, tanto no governo como do cidadão. E eram entraves, né, que estavam representados e ainda estão hoje, como, por exemplo, a confiança do cidadão na sua prefeitura, no seu governo, 33 pontos, né, muito baixo, o déficit também muito alto, que é justamente a ineficiência na gestão muito alta ainda, por conta dessa falta de colaboração. E aí, não, vamos construir uma chave para destravar aí esses vários cadeados, não eram só dois, eram vários cadeados, e que representavam também uma transição, né, da velha para a nova gestão pública, né, em 5 eixos. Né? A gente começava a sair de uma gestão pública que era fechada, era completamente fragmentada, né, isolada, ela é reativa, ela era rígida, para uma gestão que era aberta, integrada, né, responsiva, co-criativa e experimental, né? A gente não conseguiria mudar o Brasil se a gente não partisse para essa transição. E esse era o grande foco. E aí que a gente lança o Colab, que é uma startup que trabalha com engajamento cidadão e inovação para governo, com foco nessa transição e nesse trabalho mútuo, né, de fazer com que o cadeado seja destravado e que o fluxo de informação e comunicação entre o cidadão e o governo aconteça e beneficie os dois lados. Né? Em cima de um programa de engajamento cidadão, né, que ensina ao cidadão que ele pode participar e como ele pode participar, e também em cima de uma lógica de levar uma cultura de gestão colaborativa para as entidades. Né? E aí a gente entra aí com eficiência de gestão, com muita ferramenta, metodologia, né, e legitimidade da decisão com a participação
participação da população e com o indicador através dessa participação. Né? Olhando para o lado do cidadão, a gente lança uma rede social para a cidadania, né, que é uma rede transparente, interativa, amigável, né, que gerava engajamento, estímulo e estruturada. Né? Tinha que ter uma estruturação ali para que aquela informação fosse colhida e absorvida de forma positiva pelo governo. Né? E aí, através do aplicativo, o cidadão pode fiscalizar um problema que ele encontrava na rua, um calçado irregular, uma fiação exposta, um buraco, enfim. Né? E também ele recebia uma resposta da prefeitura, né? E aí a gente fazia essa ponte, esse fluxo acontecer. Né? E também participar do processo decisório de governo, que era outra coisa fundamental para dar legitimidade e ele poder também ter voz. Tá? E isso tudo representava outra transição, que era a transição do cidadão inativo para o cidadão colaborativo. A gente tinha um cidadão ali sem saber o que fazer e como fazer. E a ideia é que, ele, de fato, ele se tornasse um cidadão que ajudasse muito as gestões pelo Brasil. E aí o exemplo do Carlos Martins, que é um usuário de Niterói, que no último ano publicou 804 fiscalizações de Niterói, né, e aí ele se transformou num cidadão colaborativo. Olhando de novo para essa ponte e agora para o outro lado do balcão, né, o governo, a gente pensou como é que a gente vai também destravar os cadeados aí da gestão. E aí que a gente entra com a plataforma de governo que possibilitava que a gestão conseguisse olhar de forma estruturada, gerencial, tudo aquilo que era publicado pelo cidadão na ponta. Né? Então, a prefeitura conseguia dar encaminhamento, ter dashboard, enfim. Era uma ferramenta para que ela conseguisse essa possibilidade, integrando com outras redes sociais e tal. E aí a gente lutou muito, passou um ano para convencer uma prefeitura a aderir a usar essa ferramenta. E aí Gustavo Fruet, em Curitiba, em 2014, foi o primeiro prefeito a oficializar o Colab como um canal de atendimento ao cidadão. Depois dele vieram outras 150 prefeituras, só que aí é que a gente começa a se deparar com um problema muito grande, que não era o ferramental o mais importante de fato era a mudança na cultura das gestões. Então, a gente não adiantava dar o ferramental, a prefeitura não usava, não respondia, o cidadão ficava com raiva, porque não era atendido, e ao invés de virar um cidadão colaborativo, virava um cidadão detrator da gestão, e aí o fluxo não acontecia. Então, foi em cima disso que a gente começa a construir uma lógica, metodologia, apoio operacional, né, através de capacitação, workshops, treinamentos em relação a esse trabalho todo de atendimento ao cidadão, né, um exemplo de alguns treinamentos pelas prefeituras pelo Brasil, né, e a montagem de uma governança dentro das prefeituras, que fosse uma governança em cima do atendimento ao cidadão, a nível estratégico, tanto operacional, para que esses nós que travavam a comunicação e, inclusive, a resolução fossem desfeitos. Né? Então, um exemplo de um pouco dessa estrutura de governança que envolve o prefeito, os secretários, enfim, né? Que é uma reunião de governança do Colab lá em Maceió, todos os secretários, inclusive o prefeito participando, outra em Juiz de Fora. Enfim, essa aqui em Campinas, né, com o Jonas Donizete ali, o prefeito liderando ela, é o exemplo de como foi importante trazer esse tema da priorização do atendimento ao cidadão, né, e da importância de melhorar a eficiência com o dado do cidadão na gestão, porque foi o Jonas que, no começo, quando implementou a primeira governança, conseguiu sair de uma taxa de resolução de 28% para 80%. Né, isso tudo por conta de que ele conseguiu implementar uma cultura de atendimento ao cidadão lá em Campinas. Tá? Outro desafio muito grande era como transformar aquelas informações todas que o cidadão lá, que o Carlos Martins e outros usuários publicavam, em inteligência de gestão. Então, por exemplo, isso aqui é o mapa das publicações de Niterói dos últimos meses, a cidade inteira mapeada, lá o Rodrigo Neves, o prefeito, tem tudo mapeado. O que não está aí publicado é morro, né? Não é habitado, na verdade, é área de floresta, né? O resto todo é a parte urbana. E como transformar isso? Não adianta ter esse dado se a gente não transforma ele em indicador, né? Indicador que possa dar para o Rodrigo e para o secretário uma visão lógica do que está acontecendo, tanto na cidade como dentro da própria gestão dele. Então, tempo médio de resposta, resolução para a secretaria, para o colaborador, enfim, tudo isso, todos esses relatórios são disparados, encaminhados para dar esse poder aí para os secretários. Além de uma análise também, um exemplo de um relatório de Recife, que também é outra prefeitura que usa, em relação à qualidade do atendimento, enfim. Então, diversos relatórios e indicadores são encaminhados e são utilizados para quê? Para que a gente consiga entender, né, que se a gente tem uma informação, por exemplo, de lâmpada apagada à noite, né, numa área, um alto número de lâmpada apagada à noite numa área, é claro que essa área vai ter assalto, é claro que essa área vai ser uma área que vai ter vai estar mais sujeita a ações, né, de assalto, enfim, isso estava muito claro. Só que aí faltava informação, faltava indicador para auxiliar o governo a isso. Então, esse trabalho foi muito importante, que ele começou a provar aí que a tese da gente, cidadão mais gestão, tapa um buraco mais rápido,
muda a lâmpada também na velocidade maior, faz uma poda mais eficiente, limpa a cidade também. Isso estava muito claro. E aí o Carlos Martins, lá de Niterói, que publicou 804 fiscalizações, teve 100% das suas demandas atendidas pela Prefeitura de Niterói e 80% solucionada. Então é a comprovação dessa união e da força dela, né? Só que o Carlos Martins não quer só fiscalizar problema, ele quer ter uma voz ativa na gestão também. Então o Colab entra também com um viés muito forte, né, para a parte de processo decisório de participação. Então Campinas foi a primeira prefeitura a fazer um processo de participação pelo Colab. Era simples, era qual é a banda que iria tocar no evento final de ano lá da prefeitura, né? Saiu do poder secretário de cultura e foi para a mão da população. Então 5.000 pessoas escolheram rock, depois outras 5.000 escolheram CPM2 e Sepultura para tocarem lá, né? E aí, assim, isso inspirou outras prefeituras, como, por exemplo, Santos, lá com Paulo, né? O OP de Santos, 10 milhões do orçamento lá de Santos, era decidido por 200 pessoas através de uma plenária na Câmara Municipal. E aí a gente tirou isso, levou para o Colab, né? E conseguiu ampliar essa participação para 10.000 pessoas. Isso foi muito importante lá em Santos, né? E inspirou, por exemplo, também outras cidades como Teresina, lá com o Firmino Filho, a fazer a revisão do plano diretor, né? Que nunca tinha sido feita e não tinha tido a participação do cidadão, algo tão fundamental, né? Também para levar essa participação do cidadão. Então, lá em Teresinas, a dificuldade era como levar para as áreas com menor desenvolvimento econômico, com menor acesso à internet. E lá a gente conseguiu, né, com vans e com, enfim, promotores que iam lá perguntar às pessoas nas áreas com menor acesso essas consultas, tá? E aí o relatório gerado também muito rico para entender o que cada um quer por região, por bairro, enfim. Tudo isso sendo entregue e dando o quê? Legitimidade para os processos de decisão dos governos. É fundamental, né? Não se tem legitimidade quando você toma uma decisão com 4 pessoas sentadas numa mesa. Tem que trazer a voz cidadã para ter legitimidade, isso é muito importante, tá? Também a gente trabalha muito com metodologia para essa parte de consulta, fazendo workshop nas prefeituras, envolvendo todos os gestores para que eles entendam a importância da pergunta ao cidadão, né? Mesma legitimidade com a qual a gente constrói todo esse projeto, porque é um projeto que envolve hoje mais de 1.788 gestores públicos que usam a plataforma Colab diariamente, né, ao longo desses 5 anos, né? E aí o Colab em si é um SaaS, né, no seu âmbito de tecnologia, e é uma ferramenta que o SaaS, para até explicar mais fácil aqui, é um software como serviço. Isso é uma grande quebra de paradigma no Brasil, por quê? Porque ela é a possibilidade de modernização e inovação da gestão pública, né? A gestão pública era muito acostumada a desenvolver tudo específico, fazia uma ferramenta específica para uma área, para uma prefeitura, né? Quando você tem um SaaS, você constrói uma, né? Você possibilita que uma seja construída para várias entidades. Então, todas as prefeituras que usam a mesma ferramenta e contribuem para a evolução dela. Então, isso é muito importante. E ela possibilita também inovações constantes, né? Isso é fundamental. Então, como por exemplo agora na rede social, daqui a 15 dias vai ser lançada a gamificação. É como se fosse assim, o cidadão vai entrar, ele vai ter uma jornada na rede social, ele vai poder alcançar níveis, ganhar selos e medalhas, ele vai ter um ranking do cidadão colaborativo por bairro, por cidade, por estado, pelo país, né? E aí as prefeituras, enfim, as entidades vão poder passar missões para aquele cidadão, para que ele atenda aquela missão e seja recompensado por aquela missão. Então a gente já tem vários projetos pilotos para rodar, né, no âmbito da parte de energia elétrica, para fiscalização de fiação, né, o âmbito também da parte de saneamento, enfim, onde o cidadão vai poder ter uma recompensa, não somente de um selo, mas também talvez um desconto na conta de energia e tal. Isso algumas coisas que vão rolar aí com essa inovação, enfim. E também um baixo custo, por quê? Porque possibilita que você tenha uma ferramenta, uma metodologia, uma força de trabalho de 20 por 1. Não precisa montar uma estrutura interna só para aquilo, né? E um retorno de investimento também muito alto. Eu trago aqui o exemplo da prefeitura de Niterói, né, com a Pau de Árvore, onde Niterói, por exemplo, né, uma cidade extremamente arborizada, tinha uma dor de cabeça muito grande, a secretária desde Monassa, porque quando chovia a ligação, caía muita árvore, e ela começava a se desesperar, porque era ligação urgente, vai cair uma árvore na minha casa, na escola, enfim, e ela começava a enviar equipe de verificação até os locais. Essas equipes, né, custavam R$500 a cada 8 demandas, a cada 8 ligações ela tinha que mandar, ela mandava uma equipe, essa equipe custava R$500. Com o Colab ela começou a economizar isso, porque ela parou de ter essa necessidade de encaminhar uma equipe de verificação, ela começou a conseguir tomar uma decisão com o diagnóstico que vinha pela ferramenta, porque vinha com foto, localização e descrição. Além disso, a decisão que ela tomava de qual equipe final iria resolver o problema, ela começou a tomar em 5 minutos, ela levava 5 horas, né? E aí outro
outro número de Niterói interessante é que a gente baixou também o tempo de 152 dias para a resolução de um problema para 48 dias, que é um número bem relevante por conta dessa engrenagem aí que começou a funcionar. Bom, todo esse trabalho trouxe para a gente alguns reconhecimentos, foram 15 prêmios nacionais e 5 internacionais. A gente ganhou entre os 5 melhores aplicativos de governo e participação do mundo pela ONU, né, lá em Abu Dhabi, o melhor aplicativo urbano do mundo pela New Cities Foundation, né, eleita a startup com o maior impacto social pelo BID em 2016 e eleita a startup com o maior potencial global também pelo BID 2016, né, e outro reconhecimento foi lá na F8, no Facebook. A gente foi citado lá pelo vice-presidente do Facebook como uma ferramenta importante para o Brasil, né, para a melhoria das cidades no Brasil. Fomos convidados pelo Departamento de Estado americano também para fazer parte entre 16 empresas globais que poderiam auxiliar no encaminhamento das ODS e... Só finalizando aqui agora, também fomos convidados aqui o PNUD nos indicou como uma ferramenta importante para a consulta, né? Está rolando a consulta da ONU Habitat também, que eu chamo todo mundo para participar. Enfim, eu vou adiantar aqui o hub de prefeituras que usam Colab, que fazem compartilhamento, e, por fim, todo esse hub, né, de entidades e prefeituras é justamente para a gente construir um futuro para o Brasil, evitar que o futuro, né, se torne cinza, porque o governo futuro é um governo aberto, é um governo integrado, um governo participativo, engajado, né, colaborativo, enfim. Cidade melhor para o cidadão com o cidadão é o lema do Colab, é o nosso propósito. Tá? Obrigado aí, desculpa por ter estourado o tempo. Muito obrigada, Paulo. O secretário Baroni, ele tem um compromisso agora, então ele se despede aqui da gente e nós continuamos aqui a nossa conversa. Paulo, muito interessante essa proposta que você apresentou agora, e num momento muito oportuno, né? No momento em que a gente começa a pensar o futuro do país, estamos aí às vésperas das eleições, é importante a gente perceber que a gente tem soluções, sim, para que o cidadão tenha voz, né? Que o cidadão seja ouvido, seja participativo e que colabore com a gestão dos seus municípios, né, das suas localidades. Paulo contou para a gente aqui de uma experiência que é de um negócio de impacto social, ou seja, um negócio que modifica a vida do cidadão, que contribui para a melhoria de problemas que a gente tem na sociedade, como, por exemplo, os altos gastos públicos, como é que você utiliza os recursos de forma mais eficiente, de forma mais equilibrada, como é que você dá voz ao cidadão, como é que você se torna mais participativo da gestão pública. Então, tudo isso são questões que entram aí nessa agenda de impacto. E aí, para falar um pouquinho do que é essa negócio de impacto, né? E o que isso muda no nosso dia a dia, eu passo a palavra, então, já para o Lucas Maciel, para ele explicar um pouquinho dessa iniciativa que tem aí, liderada pelo governo federal, especificamente pelo MDIC. Bom, então, agradecer à NUP pela realização do evento, pelo convite, em especial a pessoa da Júlia, que me convidou, a Elizabeth Guedes, que tem mantido uma interlocução com o Ministério também, em especial nessa agenda de finanças e investimentos de impacto. Cumprimentar os meus companheiros de mesa, em especial aí na figura da amiga Sheila, que a gente tem construído muitas coisas aí no âmbito da Estratégia Nacional de Investimentos e Negócios de Impacto. Bom, meu nome é Lucas Ramalho, eu sou servidor público, sou da carreira de gestão governamental, estou no Estado, trabalhando para o Estado, então, desde 2006, portanto, há 12 anos aí já trabalhando com o Estado. Nessa minha carreira já passei por Conab, que é a empresa vinculada ao Ministério da Agricultura, passei pelo Ministério da Educação, na qual fiquei 4 anos coordenando ações de extensão e de assistência estudantil. Gostaria muito que o secretário Paulo Baroni estivesse aqui para a gente poder, acho que a gente poderia conversar um pouco, dialogar mais sobre essa iniciativa que a gente está fazendo agora. Passei pela Secretaria-Geral da Presidência da República, pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e agora eu estou no Ministério da Indústria. Né? E estou no Ministério da Indústria há relativamente pouco tempo, estou desde 2016 e logo que cheguei lá no Ministério, me deram o desafio, a tarefa de desenvolver um tema que tinha recém-chegado na agenda pública e a agenda de negócios e investimentos de impacto, um pouco do que a gente vai conversar aqui hoje. Eu queria só, antes da minha fala, perguntar aqui quem já ouviu falar nesse termo de investimentos e negócios de impacto? Ninguém. Normal. Então, um ou outro aqui. Não é só porque isso vai significar quanto mais tempo eu vou dedicar na explicação do que é esse tema, para a gente não ficar chovendo no molhado. Esse tema, ele é um tema que ele é relativamente recente no mundo. Ele surgiu no ano 2000,
no Reino Unido por um cara chamado Sir Ronald Cohen. Ele tem esse nome pomposo, ele é um nobre, né? Ele tem título de Sir no Reino Unido e ele é um cara do sistema financeiro. E como um cara do sistema financeiro, ele está muito preocupado em ganhar dinheiro, mas ele foi um cara que percebeu que não bastava só ganhar dinheiro. Ele acha que é possível ganhar dinheiro e ajudar a resolver problemas sociais e ambientais. E começou a estimular um tipo de empresa que, além de dar lucro, ela ajuda a resolver problemas sociais e ambientais. E aí cunhou o termo finanças de impacto, investimento de impacto, que busca mobilizar recursos para investir exatamente nessas empresas, e o empreendimento de impacto, que são as empresas que buscam exatamente isso. Então, com isso, ele buscou mobilizar gente que não estava simplesmente interessada em maximizar seus lucros, ou seja, investir em papéis de armas, bebidas e outras que dão muito lucro, e começou a capitalizar isso para uma outra forma de fazer negócios. Essa iniciativa ela é muito inspirada por um cara que provavelmente vocês conhecem, que é o Muhammad Yunus, é o indiano, o pai do Grameen Bank lá na Índia, pai do microcrédito lá na década de 70, que começou também a usar negócios para mudar a vida de populações de baixa renda, principalmente mulheres. Então esse é um movimento que surge lá no Reino Unido, no ano 2000. No ano de 2008 isso sobe para o G8, todo um trabalho do governo britânico consegue levar essa agenda para o G8. O Brasil incorpora essa agenda, cria uma força-tarefa brasileira no ano de 2014 apenas, portanto transcorrido 14 anos. E quem é que vai empreender essa agenda aqui no Brasil? São principalmente pessoal de ONG, setor empresarial, setor financeiro, enfim, grandes fortunas. Estou falando de pessoas como Neca Setúbal, Antônio Hermínio de Moraes Neto, Pedro Parente, enfim, são essas pessoas que começam a mobilizar essa agenda no Brasil em 2014. O governo ele vai entrar tarde nessa agenda, em 2016, coincidentemente foi a época quando eu estava entrando no MIDIC, e a gente assina um acordo de cooperação técnica com a Força Tarefa de Finanças Sociais, que é a organização que empreende essa agenda no Brasil. E nisso o MIDIC se torna então o principal interlocutor desse tema no âmbito do governo federal, e a gente começa então de 2016 até agora a articular uma série de órgãos nessa agenda e culmina esse processo com a Estratégia Nacional de Investimentos em Negócios de Impacto, ou Enimpacto, foi instituída por um decreto presidencial em dezembro do ano passado, em 2017, a gente já começou a fazer algumas coisas interessantes. Eu trouxe alguns slides aqui. O que é o contexto? Isso é um pouco do que eu falei, que as formas tradicionais de financiamento, governo e filantropia, eles não têm recursos suficientes para resolver problemas sociais. Então, isso é uma coisa importante. Os problemas sociais e ambientais, eles são complexos e nem o governo e nem a filantropia conseguem dar conta deles sozinhos. Tem um espaço para a iniciativa privada ajudar nesse processo, tem um espaço aí para as empresas atuarem também, e é esse campo que está sendo mobilizado agora. Não se nega nem um pouco o papel do governo na resolução dos problemas sociais e ambientais, tampouco o papel da filantropia, mas é simplesmente reconhecer que eles são insuficientes para resolver toda a complexidade que a gente está lidando. Então, isso mobiliza uma crença de que os modelos de negócio podem resolver problemas sociais. Então, o que é o conceito disso que eu estou falando? Os negócios, e aí, desculpa trazer isso, é porque eu estou só atendendo um pedido da Júlia. Eu detesto fazer isso, mas a Júlia falou, não, Lucas, vai lá e fala um pouco sobre o conceito, que eu acho que é importante. O pessoal da universidade, eu falei, bom, então tá bom, vou trazer um pouco desses slides aqui. Mas, enfim, o que são os conceitos? Negócios de impacto são modelos de negócio com diferentes formatos jurídicos. Então, pode ser uma ONG, pode ser uma empresa, com distribuição de dividendo ou não, pode ser uma cooperativa. A gente está falando de diversos formatos jurídicos para isso, que apresentam soluções para problemas sociais e ambientais. Tem 4 grandes características que definem um negócio de impacto, esse tipo de empreendimento que a gente está falando, empreendimento de tipo novo que a gente está buscando fomentar no Brasil. A primeira é que ele tem um compromisso explícito de resolver um problema social ou ambiental na sua missão. Então, já na sua fundação do negócio, ele traz esse objetivo. O segundo, ele tem uma clareza do impacto que ele vai promover.
né? Ele sabe o que ele quer fazer, que tipo de mudança ele vai causar na sociedade. E ele tem um compromisso de monitorar esse impacto e reportar. Isso é uma questão importante, principalmente porque, como eu disse, ele vem do mercado do sistema financeiro, então tem investidores, e os investidores não estão, quando investem numa coisa como essa, não estão interessados apenas no retorno financeiro. Estão sim interessados no retorno financeiro, mas estão interessados nisso aqui, ora, quanto de impacto positivo eu estou causando na sociedade. Então, isso é uma característica bastante importante. E ele tem que ter um compromisso com a lógica econômica, quer dizer, não basta ele só fazer impacto social se ele não tiver retorno econômico, porque se ele não tiver retorno econômico, ele não se sustenta e não tem capacidade de continuar persistindo. Então, ele tem um compromisso com a lógica econômica e com a mudança, né? E um compromisso com a governança efetiva no sentido de envolver o público, as pessoas que são beneficiadas pela atuação desse empreendimento na governança do negócio. Tá? Alguns dados globais, do que a gente está falando, né? No mundo, a gente está falando de um mercado de 228 bilhões de dólares, né? 36 bilhões de dólares em investimentos em 2017, são bancos multilaterais, fundos de investimento, fundos de pensão, seguradoras e bancos, né? 64% dos investidores buscam retorno em linha com a média do mercado, né? Isso é um dado importante também. Enfim, a maior parte desses negócios de impacto estão atuando com serviço financeiro, energia, habitação, etc. No Brasil, é novo, a gente está falando de um orçamento de 186 milhões de dólares. A gente tem 29 investidores de impacto ativos no Brasil, sendo 16 estrangeiros. A maior parte dos investimentos da Via Equity. São 3 gestores locais de Venture Capital, né? A gente está falando principalmente de saúde, educação e serviços financeiros. Tá, isso aqui são dados da ANDE. Eu acho que na minha fala eu esqueci de dar um exemplo claro assim, do que a gente está falando, o que é um negócio de impacto. Eu acho que cabe aqui eu pedir licença e dar alguns exemplos, porque eu acho que ajuda a gente entender melhor do que a gente está falando. Ontem a Sheila já mencionou, foi realizado um fórum de investimentos de impacto aqui em Brasília e teve um momento que foi muito rico, onde vários empreendedores de impacto puderam falar. Um dos empreendedores de impacto que falaram conosco ontem foi um rapaz de São Paulo, tem uma empresa chamada Moradigna. Ele é negro, é jovem, ele cresceu na periferia de São Paulo, numa região que estava constantemente alagada, todo ano tinha problema de alagamento, enfim, ele contou essa história dele. Ele consegue se formar em engenharia civil e monta uma empresa que presta um serviço super simples, que é reformar casas na favela. O problema de reformar casas na favela é que as pessoas não têm dinheiro para pagar. Então, ele criou um sistema de financiamento acessível para essas pessoas de baixa renda que conseguem pagar isso. Então, tem parcerias com o banco, tem parcerias com lojas fornecedoras de material de construção, então consegue fornecer isso mais barato e usa mão de obra local. Então, isso permite a contratação do serviço e melhora a empresa e melhora a qualidade de vida da população. Então, esse é um típico caso de negócio de impacto. Um outro caso, que esse não tem nada a ver com tecnologia, né? Um caso que tem a ver com tecnologia. A Geek, não sei se vocês já ouviram falar na Geek, provavelmente sim. A Geek é uma plataforma de educação, um software num tablet que dá um roteiro de estudos personalizados para cada estudante de acordo com as fortalezas e fraquezas dele. A ideia é que os alunos que usam a plataforma, eles têm um desempenho melhor no Enem, né? Agora, os fundadores da Geek estavam interessados em melhorar o desempenho do Enem dos alunos da escola pública, que não tem dinheiro para comprar a plataforma. Então, ele cria um modelo de negócio que, para cada plataforma vendida para um aluno de escola particular, ele doa uma para a escola pública. Então, é um modelo de negócio resolvendo um problema social. Então, são coisas como essas que a gente está falando, esse tipo de empreendimento que está nascendo no Brasil. A gente está falando de empreendedores, principalmente da geração Y, que precisam de um propósito na vida também para se engajar. E isso é uma coisa que está na ordem do dia. Tanto o ONU, né, os órgãos, a PNUD, enfim, vários organismos internacionais estão trabalhando essa questão. Nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, o papel da iniciativa privada é cada vez mais ressaltado, né? O engajamento dos estados, do poder público é fundamental, mas cada vez mais se reconhece o papel da iniciativa privada também na contribuição dos desafios sociais e ambientais. Bom, e aí, como eu estava dizendo, toda aquela história,
do governo federal, em 2017, a gente fez uma consulta pública para a sociedade civil, escreveu aquele documento base da Estratégia Nacional de Investimentos e Negócios de Impacto. Tem 69 ações estratégicas nesse documento, e ele culminou com um decreto presidencial, então, envolvendo todos esses órgãos aqui no desafio de executar aquelas ações que estão previstas naquele documento. O interessante é que o decreto ele estabelece um comitê para coordenar as ações dessa estratégia. Esse comitê esses órgãos, são 16 órgãos de governo e 10 da sociedade civil. São órgãos importantes, a gente está falando além do MIDIC, da Casa Civil, a gente está falando do Ministério das Relações Exteriores, que tem desempenhado um papel fundamental em levar essa agenda nos fóruns internacionais, e o Brasil é citado como referência nesse assunto, em que pese a gente ter chegado tarde nessa agenda. Ministério da Fazenda, Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério do Planejamento, enfim, os 3 bancos públicos já estão desenvolvendo instrumentos financeiros adequados a esse tipo de empreendimento, e grandes parceiros na sociedade civil também, né? Falando aqui da VVCAP, a própria Aliança de Investimentos no Negócio de Impacto, a PAIP, Sistema B, o GIF, enfim, organismos internacionais como o BID, o PNUD também. Então, o que é essa nossa... O que eu estou falando aqui? O que é essa Estratégia Nacional de Investimento e Negócio de Impacto? A Estratégia Nacional de Investimento e Negócio de Impacto é uma articulação de órgãos, entidades da administração pública federal, do setor privado e da sociedade civil, com o objetivo de promover um ambiente favorável ao desenvolvimento de investimentos e negócios de impacto. A gente está sentado em 4 eixos estratégicos. O primeiro é como aumentar a quantidade de recursos disponível para o setor, como ampliar a quantidade de negócios de impacto no Brasil, como fortalecer as organizações intermediárias, aí eu estou falando de aceleradoras, incubadoras, aí a Amprotec tem um papel fundamental nesse processo, e por fim, uma parte de como melhorar o ambiente normativo e legal para esse tipo de empreendimento, né? Então, aí seria legal se o senador tivesse aqui também. A gente está tendo um diálogo com o Senado bastante interessante, principalmente com o gabinete do senador Tasso Gereissati e da senadora Lucevânia. Ia ser legal se ele pudesse ouvir também um pouco sobre isso, que a gente está tentando montar uma articulação suprapartidária em apoio a esse tipo de assunto, né? Então tem um comitê, o comitê, eu e a Sheila fazemos parte, a gente se reúne a cada 3 meses para fazer o acompanhamento das ações, né? Ele tem 1 ano e a gente já conseguiu avançar bastante coisa. O decreto é esse que ele ali, 9244. Eu já falei um pouco desse contexto. Isso aqui são só alguns marcos que eu resolvi colocar aqui, só para ilustrar aqui na linha do tempo. 5 minutinhos, tá bom. Aqui é uma cópia do Diário Oficial, quando foi publicado o acordo de cooperação técnica entre o MIDIC e a Força Tarefa de Finanças Sociais. Aqui uma chamada da consulta pública que eu falei. Isso aqui é o Euro Social, é um programa que a gente conseguiu captar recursos. A gente vive uma crise financeira e orçamentária enorme, não tem dinheiro para nada. A gente foi captar recursos fora. Com o Euro Social, a gente conseguiu captar um recurso para contratar consultores, elaborar inteligência, expertise sobre esse tema, fazer missão no exterior, e vamos fazer um evento aqui de propaganda, agitação desse tema no ano que vem. O Diário Oficial que traz a publicação do decreto que eu mencionei. E isso aqui é um documento que saiu mês passado. É um documento de autoria dupla do governo do Reino Unido e do Fórum Econômico Mundial, falando sobre o papel dos elaboradores de políticas públicas na promoção desse tema. E é um documento bastante interessante, e ele dá um grande destaque para o papel do Brasil, né? Ele é citado muitas vezes aqui, o papel brasileiro, o que a gente tem feito aqui, e servindo como exemplo para o resto do mundo, né? Bom, isso aqui eu já falei um pouco. Aí, para falar um pouco das entregas, assim, do que a gente já fez ao longo desse ano. Então, não vou falar todas, ficam aqui, eu quero dar destaque para algumas. A gente vai lançar um fundo de investimento de impacto com o BNDES, Caixa e Banco do Brasil, colocando recursos para esse tipo de investimento. Quero dar um destaque aqui também para essa base internacional de acesso a dados de investidores de impacto, que a gente está fazendo junto com a Apex, mapeando todos os investidores de impacto no mundo e trazendo essas pessoas para cá. Aumento do número de negócios de impacto. A gente está com uma contratação do censo de negócios de impacto, já para a gente ter a linha de base de quantos existem, fazer um acompanhamento sistemático disso para fazer a evolução nos próximos 10 anos. O aperfeiçoamento inovativo de impacto, que é o programa que existe no MIDIC para acelerar negócios de impacto. Enfim, tem outras aqui, eu não vou conseguir passar todos. Eu quero dizer que a gente está fazendo muita coisa, não dá tempo de falar de cada uma delas. Tem um Programa Nacional de Aceleração de Impacto, que a gente está fortalecendo aceleradoras e incubadoras, mexendo na metodologia CERN de avaliação e aceleração de impacto.
Aqui é sobre o quarto eixo, que se diz respeito ao aspecto normativo e legal, dá um destaque a um anteprojeto de lei de iniciativa do Poder Executivo que a gente está enviando agora, instituindo uma categoria jurídica própria de negócios de impacto no nosso ordenamento jurídico. Tem um PLS, um projeto de lei 338, que é de autoria do senador Tasso Gereissati, que trata só sobre contrato de impacto social, que é uma modalidade específica do poder público contratar esses tipos de empreendimentos e pagar esses empreendimentos por performance, pelos resultados que eles atingem. Tem PLS de fundos patrimonial, são os endowment também, que usa muito para uma forma de financiamento muito característica desse tipo de empreendimento. E a gente vai encaminhar, enquanto comitê da Estratégia Nacional de Investimentos e Negócios de Impacto, um parecer nosso à Casa Civil, avaliando como possível o investimento de institutos e fundações aportarem recursos nesses tipos de investimento. É um assunto ainda polêmico, é importante a gente, enquanto comitê, se posicionar. A gente tem uma série de especialistas, juristas no nosso comitê e ajudar a fazer esse entendimento normativo. Se vocês me dão licença aqui, eu acho que a minha apresentação encerrou, era isso que eu queria para falar, mas eu, como vinha falar aqui com o pessoal do CRUB e o pessoal das universidades, eu acho que era importante eu dar 2 minutinhos de destaque para essa iniciativa, que é uma iniciativa que não é do MIDIC, é uma iniciativa que é do Instituto de Cidadania Empresarial, que é um dos principais articuladores dessa agenda no Brasil, e eles criaram um programa exclusivamente voltado para a academia. Eu acho que eles dizem muito mais respeito a vocês do que muitas das coisas que eu disse, então por isso que eu acho que vale a pena dedicar uns minutos nisso aqui. Então eles criaram um programa academia, esse programa ele serve para engajar docentes nas universidades exatamente nesse tema de investimentos e negócios de impacto, né? Atualmente tem uma rede de professores formada por 75 professores, né, 50% homens e 50% mulheres, e está presente em 46 instituições de ensino superior. Então é provável que boa parte das instituições aqui presentes tenham pelo menos algum professor pesquisando lá sobre esse assunto e que já está articulado aqui e que a gente pode potencializar, envolver mais professores nessa temática, né? Está presente nas 5 regiões do Brasil. E a ideia é exatamente envolver os professores na oferta de disciplinas, formando grupos de pesquisa, docência e extensão nessa temática de investimentos e negócios de impacto. Ele concede alguns prêmios, né, para os professores que fazem isso, para as universidades que fazem. Tem um blog onde são publicados os artigos feitos sobre essa temática e tem umas chamadas nos editais para selecionar as melhores propostas também. Aqui são alguns números desse programa, então, aqui ao longo dos anos. Eu não vou falar de inovativa de impacto, não, que não dá tempo. Mas era isso, gente. Muito obrigado. Muito obrigada, Lucas. Bom, eu não sei vocês, mas eu ouço esse tema e eu fico muito empolgada, né? Eu espero que vocês também tenham gostado das experiências que a gente falou aqui agora. Nós não vamos ter tempo para perguntas, porque a gente já está um pouquinho avançando no horário da próxima plenária, então a gente vai encerrar essa sessão. Antes de agradecer aqui aos nossos painelistas, eu gostaria de deixar para vocês também alguns recadinhos. Como pessoas da academia, como pessoas que são os que lideram a educação no país, como a gente fala de educação, ensino superior, principalmente a gente está falando de jovens, e essa nova geração, como o Lucas falou, é uma geração que busca um propósito, né? Uma geração que quer vencer na vida, quer ganhar dinheiro, mas quer ganhar com propósito. Então, eu acho que essa é uma agenda, quando a gente está falando de impacto, que vale a pena as instituições de ensino olharem com bastante carinho, com bastante atenção, porque é algo que vocês vão agregar, inclusive, para o público de vocês, que são jovens, né? E aí, falando isso, além desse programa Academia, eu chamaria a atenção de vocês para as outras 2 coisas. Com relação à Impacto, que é essa estratégia nacional que o Lucas apresentou, a ANUP, ela participa dos grupos de trabalho. Como ele falou, a gente tem um comitê gestor e a gente tem grupos de trabalho. E num dos grupos de trabalho, a ANUP participa. Então, acho que é a voz de vocês lá, por meio da Júlia,
Vocês podem contribuir muito com isso. E para aquelas instituições que tenham iniciativas de incubação ou aceleração de empresas, eu chamo a atenção também para uma outra oportunidade muito bacana que está aberta, é uma iniciativa da Amprotec, junto com o SEBRAE e com o ICE, que é de capacitação de gestores de incubadoras e aceleradoras para trabalhar com essa temática de impacto. Então, a gente está com uma chamada aberta, vale muito a pena vocês darem uma olhada, a chamada está aberta até o dia 22. Então, no site da Amprotec, amprotec.org.br, vocês têm lá as informações. Então, deixaria esses recadinhos aí para vocês. Agradeço aqui muito ao Paulo, parabenizo pelo seu trabalho, agradeço também ao Lucas e ao Paulo Baroni, que já foi, e mais uma vez aí parabéns à ANUP, à ANUP Social, a toda a diretoria e a Júlia, a equipe toda que está tocando aí pelo evento. Muito obrigada. ANUP Social, educar para transformar.